Conceição, né, da paróquia Imaculada Conceição. Está indo para São José do Rio Pardo e o pessoal, o que está acontecendo e tal. Mas é comum a igreja, o novo bispo mudou, eles mudam mesmo. E é normal, o católico tem que obedecer, é um dos dogmas da igreja católica, você tem que obedecer, né? Até hoje eu ouvi uma frase do meu amigo Benedetti que eu achei muito legal: a igreja católica não é democrática, ela é hierárquica. Né? O Papa fala, os arcebispos obedecem, tá? Chega até no católico. Então não adianta fazer abaixo-assinado, protestar, porque não, que já foi resolvido. A igreja tem uma hierarquia e a obediência faz parte. O Padre Adriano deixa São João da Boa Vista, fez um belíssimo trabalho lá no Recanto de Jaguari, para aquela comunidade toda, muito querido, muito amado, mas ele precisa dar uma nova fase na vida dele, né? E se ele foi bom aqui, e se somos todos irmãos, ele vai ser bom lá em São José do Rio Pardo também, porque o povo lá também é bastante católico e merece sempre também nosso apoio. Bom, nós estamos falando de histórias atuais. Vamos falar das histórias da nossa cidade. Nosso programa é falar histórias antigas da cidade. Já estamos no ar pela rede? Já estamos no ar pela rede. Olha que delícia. Beijo, gente. Um beijo, meu querido, minha querida, que está acompanhando a gente pela AM 970, pelo Rede Piratininga Facebook, Rede Piratininga Instagram. E tem novidades, hein? Daqui a pouco tem mais Rede Piratininga pintando aí na região inteira, mas nós não vamos ficar dando mais spoiler, não. Porque de repente fala com alguém vem e solta novidade antes da gente. Rede Piratininga, nós somos uma rede, né? Uma rede que nasceu lá há 67 anos atrás. É coisa linda, hein? Quantas histórias nós temos para contar nessa rede, né? Bom, então começamos efetivamente agora os Histórias da Minha Cidade, pela Rede Piratininga. Vamos ouvir, então, Alexandre, o recado dos nossos patrocinadores e começar aqui a contar as histórias da nossa cidade. Histórias da Minha Cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. A novidade mais quente do momento já chegou na Pérez Moto. Nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Motor flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19996003300 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto, a concessionária Honda que está sempre do seu lado. Pois bem, Soninha, então... Pois bem... Começamos juntos aqui. Não vai. Então, pois bem, sou mais velho, começo eu. Pois bem, Soninha, está no ar o Histórias da Minha Cidade. Tem alguns recados aqui de uma nossa ouvinte. Tem sim. A nossa amiga, a Zilda e o Aparecido lá do Jardim Molinari, eles acompanham o programa e estão aí super felizes com com esse quadro e dizem que continue, porque estão amando, tá? Tem histórias para contar, hein? Tem. Eu tenho também uma nossa amiga Eurides lá do Jardim Guanabara, ela me passou ontem uma pauta muito interessante que nós vamos falar, nós vamos trabalhar, ela vai me explicar direitinho, é sobre lendas, histórias, mesmo que não oficiais, também faz parte da cultura, da história da nossa cidade. Claro! Então ela estava falando de uma lenda que acompanhou toda a infância, a juventude dela, que marcou bastante ela, em relação ao Palácio Episcopal, aqui a sede do Bispado de São João da Boa Vista, que foi, na verdade, esse prédio foi construído lá pelos irmãos Heder. Depois a gente vai contar muitas histórias dos irmãos Heder, que tiveram uma influência no desenvolvimento da cidade muito grande. E foi banco, né? Chegou a ser sede do banco do Cristiano Osório de Oliveira, que foi talvez uma das maiores fortunas do estado de São Paulo na época dele, era aqui de São João da Boa Vista. E havia, segundo ela, uma lenda de que ali era assombrado, que havia um cavalo que passava, que ela vai contar depois essa história para nós. Nós já estamos pesquisando, viu, essa história, essa lenda, e nós vamos relatar, depois você nos relata com detalhe pelo WhatsApp,
como é que eram essas histórias. Eu já tinha ouvido alguém falar de histórias assombradas. Aliás, histórias assombradas tem várias aqui em São João, hein? Tem cada uma que eu vou te contar, de arrepiar. Nós vamos pegar uma por uma aqui e explicar a origem delas. Essa do Cristiano Osório, né? Parece que teve até exorcismo lá para tirar os sons, os barulhos. A gente vai contar, viu, Arides? Fique tranquilo. Inclusive, você está falando disso, eu me recordo, quando pequena, tem uma casa, um casarão lá na Fazenda São Pedro, que, segundo os moradores de lá, diz que arrastava as correntes à noite. Pois é, sabe, porque foi senzala ali. Isso. Né? Aquele casarão, infelizmente, está demolido praticamente todinho. Eu acho que aquele casarão, enfim, é difícil, mas tinha que ser preservado. É o início da cidade. Aquele casarão, nós falamos aqui do Monsenhor João Ramalho, nosso fundador. Sim. Ele era dele, aquela propriedade. A primeira casa foi ali. Então seria a primeira casa, a casa do fundador de São João, hoje está indo para o chão, né? E tinha uma senzala. Cheguei, Dona Lili, a época da Dona Lili, que a Dona Lili morava ali. Eu era pequena, eu conhecia a Dona Lili. Uma maravilha. Ela é ouvinte nossa, Cida. O seu Pedro, o esposo dela, né? E ali tinha muita história aquela casa, hein? Nossa vida, a gente não chegava nem perto. Tinha até o quarto da onça, que a Dona Lili me contou. Você sabia dessa história do quarto da onça? Da lá onça, dessa não. A casa é um casarão, muitos cômodos grande. E tem um pomar maravilhoso, ou tinha um pomar maravilhoso ali no final. O pessoal lá da Fazenda de São Pedro, então, lembra dessas histórias, e lembra do casarão, e lembra da Dona Lili, e os mais antigos lembram do seu Pedro. E um dia uma onça pulou lá dentro. Nossa. Na época tinha onça em São João, olha que maravilha. A onça pulou ali, e aquele quarto ficou até agora, um pouco antes da Dona Lili falecer, conhecido como o quarto das onças. O quarto da onça, porque a onça, eles tiveram que tocar a onça para fora ali do casarão. O casarão, infelizmente, está em ruínas. E também em ruínas a única senzala que a gente tinha. Tinha até um pouco mais antes um pelourinho onde os negros eram Sim, me falaram isso também que tinha. Tá. E eu encontrei também, agora você puxa um assunto aí... A gente vai em outro. Mas daqui a pouco tem um pedido de uma moradora da Tereziano Valim para falar sobre lá. Tá certo. Eu acho que vale a pena nós vamos trazer com mais detalhes depois a Fazenda São Pedro, porque eu achei num jornal de Campinas, de 1800 e bolinha, houve ali uma rebelião de escravos. E foi uma chacina. Inclusive no meu livro, no meu livro Nos Campos de São João, eu relato bem como foi essa tragédia. Foi uma tragédia. Teve que ter interferência da polícia da época e assassinaram mataram diversos negros. Outros foram para o Pelourinho, sofreram. Foi assim, o episódio mais marcante da escravidão em São João da Boa Vista foi ali na Fazenda de São Pedro, neste casarão. E foi uma rebelião, eles tomaram a fazenda. Foi a primeira rebelião, os escravos tomaram a fazenda, prenderam o feitor. Havia um feitor horroroso que judiava muito dos escravos, né? E aí os escravos não aguentaram, tomaram a fazenda São Pedro, mas assim, eles protegiam o governo, as propriedades com muita eficiência. Então veio tropa de Campinas, invadiram, tiraram os negros ali da fazenda e acabou matando vários dos negros. Foi uma chacina terrível, essa chacina que aconteceu na Fazenda São Pedro, repito, a maior tragédia na época da escravidão em São João da Boa Vista. Pois bem, mas a gente vai contando com calma, né? Tem muitas fazendas em São João, tem história, né, Antônio? Todas. Nós nascemos na zona, São João, até a década de 60, 70, a força de São João era a zona rural. Depois, 70, 60, começa a ver em todo o Brasil o fenômeno social, as pessoas vão deixando as roças, a zona rural, né? Hoje a agropecuária forte no centro do Brasil, os agronegócios, grandes negócios. E houve aqui uma divisão natural de terra, né, de herdeiros, e nós não temos mais grandes empreendimentos aqui, as fazendas estão vazias, né? E tem muitas histórias, tem muitas lembranças. A vida social acontecia nas fazendas, não acontecia na cidade. A cidade é um pequeno povoado, pequenas casas, onde os donos das fazendas vinham, geralmente nos finais de semana, passar aqui o final de semana com a família, se encontrar com os demais colegas, mas a vida acontecia nas fazendas. Por isso que às vezes a gente vê saudosismo, fala, nossa, mas na minha época tinha colônia, tinha
tantas casas, era muita gente, e ele acha que naquela fazenda específica. Não, isso foram em todas as fazendas, foi no país todo. Houve uma imigração muito forte daquele povo que morava na zona rural para a cidade, né? E é um problema assim no mundo inteiro, viu? Os Estados Unidos tentou de todas as maneiras manter o povo na zona rural. Na zona rural você vive melhor, você tem mais, ou tinha, né? Porque hoje em dia até na zona rural você não tem mais segurança. Você tinha mais segurança, qualidade de vida sem dúvida melhor, alimentos melhor. Porém, contudo, no entanto, o povo prefere morar na cidade, e isso está acontecendo no mundo inteiro também. Mas você me dizia que tem um ouvinte aí... Sim, tem um ouvinte que mandou para nós aqui, ela mora ali na Avenida Teresiano Valim, e ela gostaria de saber a história de Teresiano Valim. Já tinham também me pedido aqui pela internet quem foi Joaquim Teresiano Valim. E dá nome a uma avenida hoje importante, uma rua importante, a Rua Teresiano Valim, no centro de São João da Boa Vista. E eu recorro ao meu amigo querido, Dr. Rodrigo Falcone, da onde a gente tira muitas informações, um grande historiador de São João da Boa Vista, né? Traz algumas informações e outras mais que nós pegamos nos arquivos da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Eu tenho muita coisa que eu anotei quando eu era vereador, eu gostava, nos momentos de vago, ficar lendo as atas antigas, os livros históricos, da onde a gente tira grande parte das nossas histórias. Pois bem, vamos responder então quem foi Teresiano Valim. O Teresiano Valim, que dá nome àquela avenida, foi o filho. Tá? Ele tinha o pai dele, que também era Teresiano Valim. Os dois eram políticos. E interessante que o Teresiano Valim, pai, era monarquista ferrenho, e o Teresiano Valim, o nome da rua, ele era republicano. A discórdia. Teve uma briga ali na família, muito forte. Os dois acabaram até se desentendendo fortemente. E o Joaquim, o Teresiano Valim, ele tinha 10 irmãos, imagina. Bom, na época também era a época das famílias com muitos filhos, né? 10 irmãos. O Teresiano Valim, da rua, nasceu no dia 20 de junho de 1857. O pai, para quem não conhece a história, ele era, nós estávamos falando de fazenda, ele era dono da fazenda Gerivá. Fazenda conhecida. Fazenda conhecida, muitos ouvintes nossos também no Gerivá. Sim. Né? Ainda nós temos assim uma legião de gente que mora na zona rural e graças a Deus muitos são nossos ouvintes. Então, o Teresiano Valim foi dono da fazenda Gerivá. O Teresiano Valim da rua, ele casou-se com a dona Helena Castorino Valim, e ele não teve filhos. Então os Valins de hoje não são nenhum parente dele, porque este Teresiano Valim, embora o pai dele tenha, também o pai dele teve filho para ele, para todo mundo, 10 filhos. Nem precisava, né? mas... Então tem os Valins aí que são descendentes dos demais. Esse Teresiano Valim que nós estamos falando não teve filhos. O Teresiano Valim, ele ocupou vários cargos na cidade, Soninha. Ele, inclusive, ele foi eleito vereador em diversas legislaturas, sempre pelo Partido Republicano, né? E, na verdade, quando teve a última sessão da Câmara Municipal da monarquia, do período monárquico, estava lá o Teresiano Valim. Ele era republicano, contra a vontade do pai dele. Havia até uma história de que ele tinha traído o pai dele ao se aliar aos republicanos, enfim. Na época foi um trauma para a cidade, para a família do Teresiano Valim, essa divisão, né? Mas ele estava lá. E a última sessão da Câmara Municipal da monarquia foi no dia 27 de janeiro de 1890. Depois foi eleito novos vereadores para a época, né? E lá estava o Teresiano Valim, né? E o Teresiano Valim foi eleito prefeito, porque o vereador, escolhia-se o vereador e do vereador se tirava o prefeito. Ele chegou a ser prefeito de São João da Boa Vista. E coincidência, nós falamos esses dias quem foi o João Osório. Sim. Né? Que foi prefeito também e que foi um prefeito que foi muito impopular porque aumentou muito os impostos, a cidade estava endividada, né? E aí, tanto é que foi reeleito, ele não quis mais saber, porque ele não conseguia sair na rua, deixou São João até, foi embora com a mulher dele, tão impopular que ele ficou. Hoje o João Osório faleceu, óbvio, lógico, e está sepultado lá no cemitério da Consolação em São Paulo. Quem ficou no lugar de João Osório? O Teresiano Valim, que também enfrentou problemas seríssimos como prefeito de São João.
cidade endividada, teve prefeitos anteriores que gastaram muito dinheiro. Isso acontecia naquela época, Suzano, Sônia. Hoje não acontece mais. Hoje os prefeitos gastam só o necessário, Sim, todos cuidam tudo, direitinho do dinheiro tudo declarado, público, bonitinho. tudo declarado, não tem caixa 2, não tem Imagina, isso não nada. existe. Hoje não existe isso mais no Brasil, hein? Não estou falando no Brasil, pelo amor de Deus, hein? Não existe no Brasil. Hoje os prefeitos gastam o dinheiro, os governadores, né? Mas naquela época não, tinha prefeito que torrava o dinheiro e deixava a dívida para o outro, né? E o Treziano Valim e o João Osório, coitado, pegaram aí a cidade bastante endividada, né? Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 1921, faleceu novo, tinha 64 anos de idade, quando o Treziano Valim faleceu. Olha, uma das coisas que ele fez, que eu acho também que merece muitas histórias, eu preciso vir aqui contar para vocês, é a questão da energia elétrica de São João da Boa Vista. É um problema a energia elétrica, sempre foi um problema. Começou lá com o Treziano Valim, que instalou aí as primeiras lampiões, na época eram lampiões, né? Mas olha, foi um drama a energia elétrica, que a gente tem que falar aqui no nosso programa, aqui em São João, porque até teve um episódio na década de 60, final da década de 50, eu lembro muito aqui do jornalista Walter Luma, que participou desse episódio. O seu Walter tinha 90 anos, a gente falava muito sobre as histórias, sobre episódios, e dizia ele que foi um dos episódios mais marcantes, porque a revolta era tanta do povo de São João. Você sabe o que o povo de São João fez? Porque acabava a luz toda hora, faltava energia e cobrava do povo. Eles tacaram fogo na sede da Companhia de Energia Elétrica de São João da Boa Vista. Tacaram fogo. Nossa. Foi um período que nós já falamos aqui no programa, que São João era conhecido como a cidade do Botafogo, era o apelido que São João teve nesse período, porque eles tacavam fogo em tudo. O povo estava doido. Qualquer coisinha o povo tacava fogo. Tacaram fogo na sede de energia elétrica aqui, da iluminação elétrica em São João da Boa Vista. Mas ó, o primeiro documento que a gente tem sobre a energia elétrica, instalando uma empresa aqui de energia elétrica em São João, o primeiro documento que eu encontrei lá na Câmara foi no dia 31 de 12 de 1896. Foi anterior ao Treziano Valim. Ele concretizou, mas anterior um prefeito já tinha tomado as providências, trazido uma empresa de fora para instalar aqui o primeiro serviço de energia elétrica. Sabe quem foi? Você já conhece, já falei dele aqui. O prefeito era o Conrado. Ah, o Conrado. Esse eu não esqueço mais. O Conrado, o marido da Dona Gertrudes. O marido da Dona Gertrudes, que é nome da avenida nossa. Vendo? Tá? Alguém perguntar, quem foi Dona Gertrudes? Foi casada com o Conrado, prefeito de São João da Boa Vista. Você lembra o que ele fazia, a atividade dele aqui? Loteador. Ah, é, loteador. Isso Fez mesmo. o primeiro loteamento de São João. São João. Como é que era o primeiro loteamento dele? Qual é o nome? Vila Conrado. Vila Conrado. Até Em hoje é homenagem a Vila ele Conrado. mesmo, Muita gente não sabe porque chama Vila Conrado. Em homenagem ao primeiro loteador. E também fiz um programa contando até que ele doou. Por que tem Dona Gertrudes o nome da avenida? Que chamava Francisco Glicério. Né? Mudou o nome. Porque ele doou a continuidade da avenida toda, vai até o final, era a terra dele. Ele doou. A avenida acabava ali, hoje Bar Canecão, acabava ali. Ele doou, né? Abriu. Aí, como ele tinha uma casa onde é o Palmeiras, ele virou a rua, né? Fez uma curva para passar em frente à casa dele. Tá bom, ele doou o terreno, também não ia doar a casa dele, né? Não ia deixar passar no quintal dele. Então, por isso que tem a curva lá. Então, quem tem dúvida, Dona Gertrudes foi esposa do Conrado. Os dois estão sepultados em Taquaritinga, também não ficaram aqui em São João da Boa Vista. Bom, mas esses prefeitos erraram porque eles tinham a preocupação de defender a cidade. Então, o que acontece? Eles contratavam empresas, mas eles faziam um contrato muito severo, muito difícil para as empresas cumprirem, né? Então, as empresas não conseguiam cumprir esses contratos e acabavam prestando um mau serviço, dando prejuízo e algumas iam embora, né? Por exemplo, esse contrato que o Treziano Valim fez, eles tinham que fornecer luz gratuita para a Câmara Municipal. Eita, na época eles só pensavam nele. Hoje também ninguém, hoje não existe isso, tá certo? Mas na época tinha que dar energia elétrica para a Câmara Municipal, para a cadeia e para a Santa Casa, né? E a iluminação foi só nas ruas centrais aqui de São João da Boa Vista. E começa assim com
com 130 lampiões, que tinha que se acender todos os dias esses lampiões. Descobriu o nome do primeiro acendedor de lampião. Me conta. A família deve ter parentes deles aqui, tem muita gente com esse mesmo sobrenome. Ele foi contratado pela Câmara Municipal em 3 de julho de 1901. O nome dele era Fernando Blasi. Então, família Blasi. Se tiver algum descendente que lembra que o Fernando Blasi, ele tinha esse serviço aí, acender todos os lampiões da cidade, um por um. Olha que trabalho. Um por um, e serviu, e tinha que fazer isso, né? E apagar depois também, né? E no dia 29 de novembro de 1902, só aí, os lampiões foram aposentados. E o que aconteceu, Sônia? Começou as primeiras experiências com energia elétrica na nossa cidade. Mas você pega os jornais da época, os escritos da época, as atas da Câmara Municipal, energia elétrica, as pessoas morriam de medo da energia elétrica. Então saía um raio, um trovão, uma chuvinha, as mulheradas desligavam tudo. Ficava tudo no escuro. Eles morriam de medo de energia elétrica, porque era aquilo, né? Uma novidade. Que dava choque, né? Você enfiava o dedinho ali, você levava. Imagina os trancos que eles levavam, né? Os primeiros moradores, com as primeiras energias. Então a mulherada, principalmente, morria de medo. E apagava tudo, né? E aí ficava, liga e apaga, aumentava mais o problema, porque era uma coisa nova, uma tecnologia nova, ninguém sabia direito como fazer. O pior que a Soninha aqui na internet, viu? Que fica aqui, nossa, sabe onde apertar o dedinho, aperta no seguir, aperta no curtir, né? Só ela também, eu não, eu tô bom nisso, né? Então aí, mas aí o que aconteceu? Então eles tiraram deixavam lá a energia elétrica e deixaram também os lampiões. Porque dava problema, acabava a luz, acendia os lampiões. Voltava, apagava os lampiões. Então esses acendedores de lampiões... Trabalharam muito, hein? Muito, e duraram muito tempo. Eu tenho aqui o nome dos últimos também. Deve ter parente deles aqui em São João da Boa Vista ainda. Aliás, se você que está ouvindo, tiver parente, tiver notícia, entre em contato com a gente. Vamos contar histórias aqui também, para que as pessoas compartilhem conosco as histórias aqui da nossa cidade. Olha, os últimos acendedores de lampião. Benarrais, nome difícil, hein? Benarrais Pereira de Melo, Augusto Brant e Roberto Santa Marina. Santa Marina também tem muitos Santa Marina, uma família grande aqui de São João. Provavelmente alguns são descendentes do Roberto Santa Marina. Temos um casal lá no Rosário, a Alicinha e o Vanderlei Santa Marina. Pode ser que seja parente deles aí, né? No Santa Marina, aliás, eles são muito do Rosário, né? Quase todos os Santa Marina ali moram no Rosário. Pode ser parente deles, vamos pesquisar aí. E o Santa Marina de São João traz mais informações da família, porque é uma família muito tradicional e muito interessante também. Bom, melhorou um pouquinho a questão da iluminação pública de São João em 1920, quando um sanjonense comprou a empresa, que foi o Joaquim Osório de Oliveira Azevedo, né? Parente lá do João Osório, filho do João Osório. Comprou a empresa, mas também não deu muito certo. O povo reclamava, a luz acabava toda hora, muito fraquinha, enfim, uma grande dificuldade, até que o povo pôs fogo lá na antiga CESP, né? E só a partir do momento que o governo do estado encampou a energia elétrica de São João, trouxe a CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo, isso que significava a CESP, que melhorou, né? Aí chegamos à década de 70, com um bom serviço de energia elétrica. Tão bom, porque era engraçado que São João tinha nessa época um serviço muito bom, Poços de Caldas muito ruim. Muito ruim o serviço, não tinha energia elétrica. E o que aconteceu? E aí o governo do estado começou a investir em São João, colocando dinheiro em São João, para ter energia elétrica, talvez até motivado aí pelo incêndio, sabe-se lá por quê, e que nós tínhamos mais energia que Poços de Caldas. Daí a origem da Eufusa. Por que a Eufusa veio para São João? Eufusa era uma grande empresa, durante muitos anos foi a maior empresa de São João, não sei se ainda hoje o é, me parece que sim, mas ela pertencia ao grupo, ou pertence ao grupo ainda Curimbaba.
né? E o Sebastião Curimbaba, que está vivo, o Sebastião Curimbaba, quase 100 anos, chefe aí da Eufusa, e eles são de Poços de Caldas, a família toda é mineira de Poços de Caldas. Ele queria colocar, obviamente, lá tem a mineração Curimbaba, eles têm muitas empresas ainda lá em Poços de Caldas. Mas ele precisava instalar a Eufusa. A Eufusa consome energia elétrica adoidado. Chegou a ser assim, a maior, consumia mais energia elétrica que toda a cidade. Não é? E aonde que o Curimbaba ia arrumar energia elétrica? Se Poços de Caldas não tinha. Então, São João da Boa Vista, então ele trouxe para cá a Eufusa, que está até hoje, graças a Deus, gerando muito emprego, gerando muita renda para São João da Boa Vista, pertencente ao Grupo Curimbaba. Uma parte voltou agora para Poços de Caldas, mas eles jamais, por sorte, tiraram aí a Eufusa de nossa cidade. Bom, fiz aí um resuminho da questão da iluminação pública em São João da Boa Vista. E numa outra oportunidade eu vou contar direitinho como é que foi essa tragédia, a noite que puseram fogo na CESP aqui em São João da Boa Vista. Foi a imprensa que tacou fogo, viu? A imprensa prontou antes, começou a incitar o povo foi lá para uma reunião que não tinha esse objetivo, eu lembro das histórias que o Walter Lugo contava, mas naquela empolgação, discurso vai, discurso vem, o povo foi se inflamando e meteram fogo na CESP. Aí foi uma tragédia muito grande, a gente volta qualquer dia a abordar com mais destaque aí esse episódio lamentável da nossa história. Tá bom por hoje, Soninha? Falei demais pro meu tamanho? Não, se pudesse a gente ficava até mais, né? Mas temos que entregar o horário, porque daqui a pouquinho entra o Rotativa no ar, e no Rotativa tem aquela informação que você falou no início, né? Acho que é o terror nas escolas, exatamente, um balanço de como está a situação em São João da Boa Vista e região, está no Brasil todo, mas nós vamos focar, obviamente, em São João da Boa Vista e região. Lembrando mais uma vez, aceitamos sugestões de pauta. Tem o zap aqui para a gente informar, mande um zap para a Rádio Piratininga, dando sugestão de pauta. Se você tem curiosidade de saber o nome da sua rua, né, origem, vou também dar um recado para os amigos da rua Irmão Souza Lima. Eu não consegui ainda nenhum documento para explicar quem foram os irmãos Souza Lima. Assim que a gente tiver, a gente traz a pesquisa aqui no programa Histórias da Minha Cidade. Fico devendo essa. Estou cumprindo aos poucos todas as promessas, mas essa não consegui achar. E porque tem história para contar, hein? Tem, graças a Deus, né? Tem bastante história. Então tá bom. Então eu me despeço aqui, Soninha. Um grande abraço para você. Amanhã a gente está de volta aí com mais histórias, mais novidades, mais notícias, mais. Tá bom? Beijo, Chico Artei. Até amanhã, se Deus quiser, no oferecimento da